26º Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica, Guilherme Ghisoni. Análise germinativa e morfológica de diásporos de Cyperus virens. A pecuária tem grande importância econômica nas áreas de campo, uma atividade muito disseminada. Alguns problemas encontrados pelos pecuaristas do sul do Brasil é a ingestão de Pteridium aquilinum pelos ruminantes, uma planta pertencente ao grupo das pteridófitas. A ingestão de Pteridium pode provocar prejuízos graves ao animal, desde hematura exótica, neoplasmas vesicais, aplasia de medula óssea, febre, diátese hemorrágica, trombocitopenia, neutropenia, até causar a morte do animal. Porém, descobriu-se na Serra Catarinense o extrato de uma planta que teria propriedade de remediar esses efeitos. Uma planta conhecida cientificamente como Cyperus virens. Testes preliminares foram feitos pela Universidade Federal de Santa Catarina e confirmou-se a propriedade procoagulante de Cyperus virens. Apesar de sua importância, pouco se sabe sobre o seu potencial de cultivo. Conforme o avanço dos estudos, novas problemáticas surgiram, tais como a falta de quantidade de biomassa suficiente para novos estudos, a necessidade de estudos fisiológicos e biológicos para fins de desenvolvimento de métodos de cultivo e, assim, visar evitar a extração da planta no meio natural, causando danos à espécie. O presente estudo tem como objetivos: 1. Analisar as características morfológicas e físicas de diásporos da espécie, tais como comprimento, largura, espessura e peso. 2. Testar as taxas de germinação e períodos germinativos da espécie. 3. Testar as diferenças nas taxas de germinação na presença e ausência de luz dos diásporos da espécie. 4. Testar a viabilidade dos diásporos de diferentes cores e espessuras dentro do mesmo lote coletado. 5. Testar o índice de velocidade de germinação da espécie, IVG. Para os estudos morfológicos foram feitas medidas de comprimento, largura e espessura de 100 diásporos, através de auxílio de lupa e empaquímetro digital. Para aferir o peso, foi seguida a metodologia da regra de análise de sementes, onde são pesadas 1000 sementes. Para os testes germinativos, utilizou-se caixas plásticas pequenas, G-Box, com papel mata-borrão, água destilada na proporção de 2,5 vezes o peso do papel usado em cada caixa e posto em estufa a 25 graus, com luz ambiente para germinação, conforme regra de análise de sementes. Brasil 2009. Foram feitos acompanhamentos diários em todos os testes germinativos, para aferir o início e final da germinação, a fim de se obter uma janela de tempo entre o início e o fim do período de germinação. Essa observação pode vir a propiciar futuramente a criação de modelos específicos para análise de lotes de diásporos da espécie. Os experimentos se encerraram após a germinação cessar por período superior a 4 dias. Os resultados obtidos foram expressos em porcentagem. Para os testes fisiológicos foram feitos 3 testes. O teste piloto de diásporos, onde foram feitos testes germinativos iniciais de 3 tipos morfológicos diferentes de diásporos. Diásporo de cor vermelha e grossos, diásporos escuros e grossos e diásporos escuros e finos. Para o teste germinativo de claro escuro, seguiu-se o padrão estabelecido anteriormente. Os diásporos do teste escuro foram colocados em uma caixa de box preta, com a intenção de impedir a entrada de luz. Só foram checados ao fim do experimento. Para o IVG, fossem usados os métodos propostos por Marguerite em 1962. A partir do presente trabalho, podemos concluir que Cyperus virens apresenta diásporos extremamente reduzidos que variam entre 1,15 mm a 1,49 mm de comprimento, 0,39 a 0,62 mm de largura e 0,29 mm a 0,47 mm de espessura no lote analisado, e um peso de 0,094 gramas por 1000 sementes. Apresentou dependência de luz, indicando sua fotoplasticidade, onde nenhuma das caixas escuras germinaram, enquanto as claras apresentaram uma taxa superior a 80% de germinação. O índice de velocidade de germinação alto, de 11,04, a ausência de dormência e uma alta taxa germinativa, superior a 80%, o que indica o seu grande potencial de cultivo. Universidade Federal de Santa Catarina, Departamento de Botânica, Centro de Ciências Biológicas, Laboratório de Sistemática Vegetal, Apoio Financeiro, CNPq.